Bom dia, meus queridos. Segunda-feira estamos de volta. Vamos continuar falando sobre os escritos paulinos e nós estamos na primeira e segunda carta ao Timóteo. Então, nós vamos falar sobre essas cartas que são também conhecidas como epístolas pastorais. E espero todos vocês no canal do YouTube, Alice Bíscaro. Dê o seu like, se inscreva, compartilhe e vamos levando um pouquinho do conhecimento. Eu estive fora, né? As pessoas que me conhecem sabem o motivo, mas para quem não me conhece, eu tive uma tia minha de 93 anos que faleceu e um aluno muito querido, Roberto Girão, que também faleceu, os dois na mesma época, dia 4 e dia 5 desse mês. Então, a doença deles me abalaram muito e muita gente conhecida minha ficou doente nesse período. Então, a professora se afastou um pouco para que eu possa também estar a minha espiritualidade, né? Eu só posso dar aula quando eu estou bem também espiritualmente. Então me afastei para ficar mais em oração. E eu preciso às vezes ficar quietinha, orando, jejuando. Isso me faz muito bem espiritualmente. E graças a Deus estamos de volta, né? O coração entristecido pela falta, mas a gratidão muito forte a Deus por ter convivido, ter conhecido e ter feito parte da vida dessas pessoas. Minha tia foi uma mulher que ensinou muito. Não é tia de sangue, né? É mãe de uma amiga minha, mas ela me ensinou muito porque foi uma mulher que lutou uma vida inteira. Então isso é muito importante, a gente ter exemplos na nossa vida de dignidade, de força, de fé. E ela foi um exemplo desse. E Roberto também. Foi um aluno que se dedicou à igreja sempre, um aluno focado às coisas de Cristo e também gostava de teatro. A gente fazíamos juntos a encenação da Semana Santa. Então, foi muito triste. Mas vamos continuando. Vamos lá falar da primeira e segunda epístola a Timóteo. Desde o início do século XVII, 1ª e 2ª Timóteo, bem como também a epístola de Tito, vão ser designadas como epístolas pastorais. Essa designação vai indicar a natureza prática do assunto explorado nessas epístolas. Vamos entender um pouquinho desse contexto, né? Onde é Éfeso? Éfeso era a capital e o principal centro de negócio da Ásia. Éfeso, atualmente, a gente vai entender que faz parte da Turquia hoje. Era um centro de transporte marítimo e terrestre tão importante quanto Antioquia na Síria e Alexandria no Egito. Éfeso era uma das maiores cidades do litoral mediterrâneo. E a gente tem que entender que as cidades litorâneas eram as cidades que se fazia comércio naquela época, que existia poucas estradas, então a maioria dos comércios era feito pelos barcos, né? Uma cidade tinha muita peculiaridade devido a ser uma cidade rica e com isso era muito idólatra. Os valores morais não eram os melhores. Cidade portuária, até hoje, os valores morais não são bem os melhores, né? Existe muita prostituição, muita torpeza, e isso, nessa parte, como era muito misturado, vinha gente de todos os lugares, existia culto a diversas divindades, sendo o principal culto a deusa da fertilidade, chamada a Diana dos Efésios. Então a gente vai entender que essa cidade é extremamente misturada, vários cultos, idólatra. Então Paulo vai ter que falar, vai ter que exortar essa comunidade cristã a se permanecer com a fé ilibada, né? Uma fé alicerçada. Então vamos ver a teologia dessa carta. É para proporcionar esse encorajamento
a instrução a Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem líder. O que acontecia? Paulo ia nas cidades, instruía, deixava ali uma liderança e depois partia para outra cidade. Não vai ser Paulo o fundador dessa igreja em Éfeso. Certamente vai ser um discípulo de João. Talvez o próprio Apolo, que vai ser um pregador, um dos maiores pregadores da época. O que se destaca nessa igreja é que não basta a uma igreja ser cristã, unida e cultivar vários outros valores importantes na vida do povo de Deus. Ela tem que se encher do Espírito Santo. Não basta ter uma herança de eloquência, não precisa ter dinheiro, ela precisa ser avivada pelo poder de Deus, que o Espírito Santo habite naquela igreja. Ao chegar ali, Paulo estranhou ao ver uma igreja tão pequena. Numa cidade tão grande, tão poderosa, tem uma igreja pequenina, com poucos discípulos. Como é que eu sei disso? Porque está no livro de Atos 19:1, ele vai falar sobre isso. A segunda epístola a Timóteo, nesta segunda carta, o tema central vai deslocar-se da comunidade de Éfeso para uma relação pessoal entre Paulo e Timóteo. Ela vai ser escrita na prisão em Roma, por volta do ano 67 depois de Cristo, pouco antes da morte do apóstolo. Se próximo ao seu martírio, e deve ser exortar a Timóteo a manter essa perseverança, mesmo que para isso seja necessário a morte e o sofrimento por causa da defesa do Evangelho. Porque ali a gente vê que é uma cidade muito misturada e os valores estão muito afastados do Espírito Santo. Então Paulo vai exortar que esse valor, que a moralidade volte àquela comunidade. Depois nós vamos ver a epístola a Tito. Tito foi, juntamente com Timóteo, um dos grandes colaboradores de Paulo. De origem grega, Tito aderiu à fé, provavelmente através de Paulo, durante a primeira viagem missionária de Paulo. Certo é que ele acompanhou a Jerusalém para a Assembleia Apostólica, constituindo um exemplo vivo da decisão tomada de não impor os costumes judaicos aos cristãos oriundos do mundo pagão. Pois, embora sendo grego, ele não vai ser obrigado a circuncidar-se. Isso está em Gálatas 2. Na sua colaboração com Paulo, vão ser confiadas tarefas delicadas, como a organização da coleta em favor das igrejas da Judéia. Porque quando há esse concílio de Jerusalém, há um acordo que todas as comunidades de Paulo irão fazer uma coleta para as igrejas que estão na Judéia. E provavelmente a pacificação da comunidade de Corinto e a reconciliação entre essa comunidade de Coríntios e com o próprio Paulo. Paulo vai se referir a ele sempre em termos elogiosos. Segundo a segunda carta a Timóteo, em 4:10, foi-lhe dado ainda a confiança de uma missão na Dalmácia. A presente carta dá ao bispo de Creta, onde, segundo a tradição, exerceu o ministério até o fim dos seus dias. É estranho que lá em Atos, que menciona várias vezes Timóteo, não faça nenhuma referência a Tito. Nunca foi apresentado uma explicação convincente para esse fato, sugerindo alguns que Tito vai ser aquele redator da passagem nós de Atos, que está em Atos 16, Atos 20, Atos 21, Atos 27, Atos 28. Então, pode ser esse nós referente a Tito, também como sendo o redator. Apesar dele o nome não aparecer, ele está contido no livro de Atos também. Isso é para alguns estudiosos. E na próxima aula,
meu povo, nós vamos falar sobre a Epístola a Filemon e a Carta aos Hebreus, e assim terminamos as epístolas paulinas. Espero que vocês estejam gostando. Eu espero não deixar muito cansativo as aulas online, então eu faço entre 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, né, para vocês poderem escutar, né, mesmo se não puder ver, se você escutar no ônibus, escutar rapidinho dentro de casa, mas o importante é a gente manter esse conhecimento. Estou de volta, se Deus quiser, orando a Virgem Maria, que ela nos abençoe com seu manto de amor, nos traga saúde, nos traga felicidade. Espero que a minha alegria aos poucos vá voltando. E vamos sorrir, vamos amar, porque Deus nos quer feliz. Deus nos quer amando. Deus nos quer respeitando o próximo. Não se esqueça, tome a sua dose, a segunda dose da vacina, a sua primeira dose, usa máscara, fique em casa. Vamos nos conservar vivos para podermos estar em breve nos abraçando. Um beijo a todos, amo vocês e até a próxima segunda, com o término dos escritos paulinos. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo!